Tenho sistematicamente ocupado essas tribunas para demonstrar aqui a minha mais profunda preocupação com a situação econômica do Brasil e, sobretudo, com as consequências delas propiciadas. E também, sobretudo, com o cenário de dúvida e de incertezas que pairam sobre todos nós. Essa é que é a dura realidade do presente, que a crise, ela se agrava a cada dia. A atual crise econômica não é mais dúvida que ela veio para ficar e será prolongada. Parece-me que minha voz não tem sido ouvida, de que precisamos agir rápido. É preciso enfrentar sem medo e sem fraqueza a dura realidade do presente, fazendo as alterações e as mudanças que precisam ser feitas. Estamos vivendo um cenário particularmente delicado. O retrato do Brasil hoje é de muita preocupação. O retrato do Brasil de hoje é de incerteza e desesperança. E nós não podemos, senador Eumano, perder a esperança, pois quem não tem esperança não tem futuro. E o retrato do Brasil de hoje é de uma crise longa que se agrava a cada dia. Na semana passada, dessa mesma tribuna, procurei fazer, não uma crítica, mas fazer um alerta, dar um aviso ao governo que é preciso agir e agir rápido. É preciso ter coragem e firmeza para enfrentar as mudanças que precisam ser feitas. Os tempos do crescimento econômico cederam lugar ao desemprego aberto, à volta da inflação que corrói o padrão de vida dos brasileiros e das brasileiras, que também desorganiza a economia e desestrutura os orçamentos empresariais domésticos, e inibe os investimentos e coloca o Brasil sobre um abismo jamais visto em sua história. Infelizmente, essa é que é a realidade, senhor presidente, senhoras senadoras e senhores senadores. Acompanho, portanto, com apreensão, e creio que todos os brasileiros, essa estagnação econômica que assola o nosso país, afetando a governabilidade pela falta de confiança dos investidores e pelo próprio povo brasileiro em seus governantes. A sociedade brasileira, marcada pelas mudanças e pelos avanços do passado, está a exigir de todos nós no presente atitudes corajosas, com os pés no chão, é verdade, mas com os olhos voltados para o futuro, de forma a garantir a volta da estabilidade econômica, o bem-estar da sociedade, bem como os direitos dos brasileiros e das brasileiras. Iniciamos o ano, senhoras senadoras e senhores senadores, discutindo a necessidade de aprovar o tal ajuste fiscal, com o qual, aprovado, o Brasil, no final deste ano, reencontraria o caminho da estabilidade e começaria a dar sinais de recuperação na sua economia. O que verdadeiramente não aconteceu. Continuamos discutindo um orçamento que foi apresentado ao Congresso Nacional com um déficit de 40 bilhões de reais e, o que é pior, esse déficit pode chegar a 18 bilhões de reais. O orçamento, só para nós termos uma ideia, senador Regufe, Vossa Excelência que hoje, com muita propriedade, como sempre, diga-se de passagem, mencionou a preocupação com relação aos planos de saúde. Imagine só que o orçamento da saúde de 2016 será menor do que o orçamento de 2014, sendo que o orçamento de 2015, os meses de outubro, e novembro e dezembro, necessariamente o ministro da Saúde terá que pedalar os seus pagamentos para 2015. Então, veja bem, repetindo, o orçamento de 2000, estão falando em saúde pública, o orçamento da saúde de 2016 será menor do que o de 2014, e o que é pior, os últimos 3 meses de 2015
serão repassados para a conta de 2016. Portanto, vai faltar dinheiro para a saúde em 2016. E isso é muito preocupante, pois a saúde é o maior patrimônio do ser humano. É um bem de expectativa infinita. As pessoas querem viver mais e viver melhor. E nós não podemos medir esforços, nem recursos, para que possamos entregar aos brasileiros ou proporcionar aos brasileiros e às brasileiras um atendimento digno para serem atendidos em tempo real. Se assim não procedemos, talvez o atendimento posterior não seja mais necessário, porque as crises e as doenças tenham se agravado profundamente. A dura constatação, como eu falei, é que me parece que vai faltar dinheiro em 2016. E aí todo dia fico a me perguntar, porque também, quando chego ao meu estado, me fazem as mesmas perguntas. Por que nós vamos, esse ano, desembolsar mais de 500 bilhões de reais com o serviço da dívida e com os juros, enquanto que vamos investir na própria saúde menos de 100 bilhões de reais? É uma pergunta que, sinceramente, eu não sei responder. Acho que ninguém sabe responder. A grande verdade é que pagamos a maior taxa de juros do mundo, porque os juros aqui no Brasil chegaram, a taxa Selic, a 14,25% ao ano, enquanto nos Estados Unidos não é mais de 1%. E o que é pior, os juros do cartão de crédito, como mencionou aqui o senador Benedito de Lira, com muita propriedade também, chegam a 400% ao ano, chegam a 500%, talvez mais, o que é um absurdo, que nós não podemos nos calar diante dessa triste realidade. E por que os juros do cheque especial chegam a mais de 300%? E por que os juros dos empréstimos consignados, que têm risco zero, chegam a mais de 30%? São perguntas que nós temos que fazer a nós mesmos, porque essa, na verdade, na minha opinião, é a essência da crise que nós estamos vivendo. O problema, senhores senadores e senhoras senadores, é que a dívida no Brasil, ela é alta, ela gira em torno de 65% do PIB. Mas ela não é tão preocupante assim, sob o ponto de vista do tamanho da dívida. Porque os Estados Unidos têm uma dívida de 125% aproximadamente do seu PIB. E o Japão de 80% com relação ao PIB, senador Regufe. Entretanto, a grande diferença está na taxa de juros que nós pagamos. Enquanto aqui no Brasil nós pagamos uma taxa de juros de 14,25%, 13,25% a mais do que os Estados Unidos e o Japão, os Estados Unidos pagam apenas 1%. Então, as consequências são reais, são lógicas, são matemáticas. Os Estados Unidos e Japão, eles podem continuar, de certa forma, o endividamento para proporcionar o crescimento econômico, o desenvolvimento. Ao contrário do Brasil, que com a máxima de que nós precisamos aumentar a taxa de juros para atrair o capital externo, como é que nós vamos atrair o capital externo se o capital interno nós remuneramos a 14,25% e o custo da nossa dívida passa a ser em torno de 500 bilhões de reais ao ano? Na minha opinião, isso é um paradoxo. Esse é o ponto central, vamos dizer assim, da verdadeira crise que nós estamos vivendo. Veja bem, senador Regufe, já concedendo uma parte para Vossa Excelência com muito prazer, se nós conseguíssemos buscar o serviço da dívida e os juros em torno de 500 bilhões
em 2, 3, 4 anos, nós resolveríamos praticamente todos os problemas do Brasil, inclusive a grande maioria dos problemas de infraestrutura. Então, nós estamos escravizados a pagar juros, enquanto as políticas sociais entram em decadência. Portanto, ouço Vossa Excelência com muito prazer, senador Regoff. Senador Dário, quero primeiro lhe parabenizar pelo pronunciamento. Eu considero que o que o governo faz ajudando os bancos é um absurdo. E entra governo, sai governo nesse país, sempre o setor financeiro desse país é favorecido. Eu votei nessa casa favorável ao aumento da contribuição social sobre o lucro líquido dos bancos, de 15% para 20%. Mas ainda foi pouco, porque se comparar o que os bancos pagam de contribuição social sobre o lucro líquido com o que a pessoa física nesse país paga de imposto de renda, a pessoa física paga um imposto de renda maior do que os bancos pagam de contribuição social sobre lucro líquido. As pessoas físicas chegam a 27,5%, enquanto os bancos, mesmo com esse aumento, pagam 20%. Isso deveria ir pelo menos para 27,5%. E, na outra ponta, reduzir a carga tributária em cima das pessoas físicas. Então, Vossa Excelência falou muito bem sobre a questão da taxa de juros. Mas um dado que é importante também para somar esse brilhante pronunciamento é a questão do spread bancário no Brasil. Nós temos o maior spread bancário do mundo. Os mesmos bancos que cobram essa taxa de juros, na hora que vai remunerar um correntista da poupança, é desse tamanhozinho. É desse tamanhozinho. O que remunera a pessoa que aplica na poupança ou no fundo de renda fixa. Então, na minha concepção, é preciso fazer uma grande mudança aí. Não tem cabimento a gente ter essas taxas de juros que a gente tem nesse país. No primeiro governo da presidente Dilma, houve uma tentativa de reduzir a taxa de juros, mas que não foi acompanhada da redução dos gastos públicos necessários. Simplesmente fazendo uma redução pura e simples, você tem um impacto inflacionário. Agora, se tivesse sido feito acompanhado de um controle dos gastos públicos, uma redução dos gastos públicos, talvez a gente tivesse conseguido reduzir essa taxa de forma sustentável para que as pessoas investissem mais. Porque se a taxa de juros sobe, a pessoa deixa lá o dinheiro no banco. Agora, quando ela cai, a pessoa é estimulada a retirar esse dinheiro e a empreender, a gerar emprego, a gerar renda, a desenvolver o país. E eu acho que é nisso que a gente tem que apostar nesse país. E Vossa Excelência está completamente correto nesse pronunciamento e nessa visão, em trazer esses dados aqui para o conhecimento não só desse plenário, como conhecimento de toda a sociedade brasileira. Eu agradeço a Vossa Excelência e peço autorização para incluir ao meu pronunciamento a parte que, com muita honra, concedi ao brilhante senador Regoff e concedo a palavra ao nosso mestre, o mestre da educação. Muito obrigado. O homem da revolução doce, que só através da educação a gente consegue avançar, senador Cristóvão Buarque. Muito obrigado, senador. Eu quero parabenizar sua fala, sua preocupação, seu sentimento nacional, seu sentimento de urgência com os problemas que nós vivemos, porque se não enfrentarmos bem isso, o país sairá da crise para a decadência. Não será o primeiro. Aqui bem ao lado, quando a gente observa a história da nossa querida irmã Argentina, a gente percebe que algum tempo atrás entrou em crise, mas ultimamente é um país em decadência, embora tenha até se recuperado um pouco nos últimos anos, quando a gente compara, por exemplo, com o próprio Brasil. E, nesse sentido, uma das amarras que a gente tem que vencer, além daquela que eu sempre defendo, que rompamos, que é a amarra da má educação, a falta de educação amarra o Brasil, a burocracia puxa o Brasil para trás, mas as nossas taxas de juros também.
E aí é preciso ver que a taxa de juros não é apenas uma questão de vontade do governo. Há regras. Não adianta querer apenas dizer que vai baixar os juros voluntariosamente, porque quer. Não é um decreto. Daí que eu defendo o Banco Central independente. Então, a gente tem que enfrentar a dívida que o Brasil contrai para poder realizar projetos que estão além das suas possibilidades, sem querer tirar de quem tem para quem não tem. A gente quer que todo mundo tenha. Aí se endivida. Aí vem a inflação, aí vem a dívida, aí vem os juros altos e cria-se um círculo vicioso. Agora, a ideia de cobrar uma contribuição maior dos bancos, essa sim. Aí alguns dizem, mas isso vai aumentar os juros. Depende se houver ou não disputa do mercado entre os bancos. Se for um oligopólio, se for um banco só, se for um monopólio, aí quando a gente aumentar os impostos, a contribuição, como se chama, eles aumentam os juros. Mas se houver concorrência, não. Sobretudo em momento de crise como nós estamos. Tanto que a minha emenda foi de 30%, não os 20% que ficaram no final, que, aliás, é uma proposta da senadora, que eu creio, de ficar 20%, que foi já, não é verdade, senadora Hoffmann? A senhora que colocou 20%. Que foi a medida previsória que veio com... Não, que foi um grande avanço, mas eu queria 30%, lembra, né? Eu fiz uma emenda de 30%. Os bancos até vieram falar comigo para mostrar que seria um desastre se fizesse isso. Conversei longamente aqui, inclusive com um amigo meu, que é o Murilo Portugal. Eu não acredito que seria desastre. Eu acho que a gente está precisando de uma coisa dessa. E, finalmente, eu creio que a gente precisa fazer uma repactuação da dívida. Eu não estou falando moratória, longe de mim disso, porque moratória gera um desastre completo por anos e anos e anos, pela perda de credibilidade. Mas está na hora de chamarmos os credores do Brasil. Inclusive nós aqui somos credores. Quem tiver qualquer dinheiro na cadeia de poupança é credor. A gente fala os banqueiros são credores. Mas o banqueiro aplica o dinheiro da gente, dos clientes. Está na hora da gente fazer uma repactuação dos credores financeiros para pagarmos com os nossos credores, os pobres, os nossos credores, as crianças sem escola, os nossos credores, os desempregados, porque estão sem emprego, porque temos que tomar medidas de ajuste, e temos mesmo, e aí eles vão para o desemprego. Eu acho que está na hora de uma repactuação. É mais do que reduzir juros, que termina sendo impossível. Uma repactuação. Esse país tem que acabar com a amarra que segura ele. Uma delas é realmente as relações financeiras entre nós. Então, o seu discurso vem muito a propósito. Merecia uma reflexão mais profunda de todos nós. Bem, eu agradeço mais uma vez a intervenção sempre precisa e oportuna do nosso mestre, né, do nosso professor, senador Cristóvão Buarque. E também fico extremamente orgulhoso de participar aqui do Senado Federal com uma personalidade tão importante quanto Vossa Excelência e que defende os mesmos princípios que eu também defendo, que é a educação nesse país, embora, evidentemente, que não com a grandeza e a propriedade de Vossa Excelência. Obrigado. E eu concedo a palavra, então, à senadora Gleice Hoffmann. Obrigada, senadora. Eu estava aqui ouvindo com atenção o seu pronunciamento e também as intervenções dos nossos colegas, senador Regufe, senador Cristóvão. Na realidade, nós temos no Brasil uma cultura rentista. A renda é importante para a sociedade brasileira, muito mais do que a produção. Infelizmente, isso leva ao sistema financeiro ter uma importância tão grande na economia brasileira. Eu fui relatora da MP que a presidenta mandou aqui, aumentando a contribuição social sobre o lucro líquido dos bancos de 15% para 20%. Fiz uma mediação entre todas as emendas que recebi de aumentar para 23% e, junto na proposta, também fazia uma alteração sobre uma inovação tributária que nós temos no Brasil, que é juros sobre capital próprio, que também é algo que protege a renda, que protege os ganhos através da renda. E foi muito difícil nós conseguirmos chegar a um acordo na comissão. Se eu não colocasse no relatório que ficaria em 20% e não colocasse uma emenda que surgiu depois, que ficaria, até me lembrou aqui a senadora Regina, que ficaria esse aumento válido até 2019,
nós não conseguiríamos fazer a redução da contribuição social sobre lucro líquido. A maioria dessa casa não enfrenta o problema de taxar o capital. Essa é a grande realidade. Então, não adianta nós olharmos para o lado de lá e dizer que é um problema só do governo. Eu acho que o governo tentou, como disse o senador Regufe, baixar pela primeira vez, nós tivemos juros na casa de 7,25%, juro de um dígito no Brasil. Eu nem acho que voltou atrás por conta de despesas, porque aí nós entramos, despesa com educação, despesa com saúde, nós vamos cortar, as despesas mais operacionais do governo estavam cortadas. A nossa dívida pública é de 33% do PIB, do Produto Interno Brasileiro. Nós não temos dívida externa e temos grandes reservas internacionais. É a cultura rentista, infelizmente, a nossa economia hoje é uma economia que tem assento no capital financeiro. E nós precisamos mudar isso. E a discussão vai ter que partir dessa casa. E uma grande discussão que nós podemos fazer, senador, para já terminar a minha intervenção, e o Senado da República tem essa responsabilidade e tem esse dever, é sobre o sistema tributário. Nós temos que ter coragem de tributar o capital e a renda nesse país e parar de tributar o consumo, a produção e o trabalho. Muito obrigada. Bem, eu agradeço também a parte de Vossa Excelência e quero concordar também com a tese de que você me nós concede uma parte precisamos também, senador? construir, concedo sim, Excelência, nós precisamos construir um cenário de desenvolvimento econômico. Nós precisamos voltar a crescer, porque sem crescimento não tem renda, não tem emprego. E não tendo emprego, não tendo renda, não tendo movimentação econômica, não tem imposto. É o que nós estamos percebendo hoje, que a arrecadação tem caído em 10% em valores reais, fora a inflação. Imagina nós continuarmos nessa situação, como nós vamos estar em 2016 e 2017. Nós precisamos estancar essa sangria, e eu sei que Vossa Excelência, senadora Gleice, tem essa preocupação, já demonstrou aqui no Senado Federal, e eu não sou um pessimista, eu quero ajudar. Eu estou preocupado com o meu país, eu estou preocupado com a realidade do meu Estado. Eu sei o peso que pesa sobre os meus ombros a responsabilidade de representar o Estado de Santa Catarina aqui no Senado Federal, onde, evidentemente, eles estão a exigir de todos nós uma posição firme e equilibrada no sentido de exigir, se for necessário, um novo posicionamento do governo para que a gente possa implantar as medidas e voltar a crescer. Portanto, com muito prazer, se Vossa Excelência me der mais um tempo, eu dou também uma parte com muita alegria ao nosso querido representante do Tocantins, senador Donizete Nogueira. Bom, a parte vai ser breve, senadora Regina, porque nós vivemos no Brasil todas as vezes, senador Dário Berger, senadora Gleice, o terrorismo de que o Brasil tem a maior carga tributária do mundo, que não é verdade. E a carga tributária também não pode ser medida desta forma. Nós precisamos trabalhar a ideia de carga tributária líquida. E dos 20 países mais ricos do mundo, o Brasil é a 15ª carga tributária líquida. O que é esse negócio da carga tributária líquida? É você tira tudo aquilo que você devolve para a sociedade imediatamente depois que você recolhe, abate, então você tem uma carga tributária líquida. A do Brasil é a 15ª carga tributária líquida dos 20 países mais ricos do mundo. Então, nós também precisamos parar com esse negócio de fazer o terrorismo e ficar repetindo uma coisa que não é verdade, de que o Brasil tem a maior carga tributária do mundo. Mas isso serve para não tributar a renda e continuar tributando o consumo, né, porque já está estabelecido e a gente não consegue avançar aqui. Minha proposta para a medida provisória foi de 30%. Como a do senador Cristóvão, mas só passou 20%, e ainda passou só até 2019. Né? Então, senador, obrigado pela parte. Bem, eu que agradeço, Vossa Excelência, só que uma ideia puxa a outra. Quer ver um imposto extremamente injusto no Brasil?
é o ICMS. Ricos e pobres pagam a mesma alíquota para comprar 1 litro de leite. Então, há muito a gente ouve falar de que o Brasil precisa de reformas estruturais de base para que possa voltar a crescer de maneira sustentável. E eu concordo com isso. Eu acho que nós temos que pensar nas reformas propriamente dito, sem os quais nós vamos ficar só na retórica, discutindo e discutindo, e o Brasil demorando muito para avançar. Bem, não querendo me alongar, mas só mais um minuto, senhor presidente, eu volto a insistir, prezados senadores e prezadas senadoras, senhor presidente, precisamos urgente de um projeto nacional, sem o qual não sairemos da crise que se agrava a cada dia. Um plano que será construído com muito amor e compromisso, onde situação e oposição possam sentar a uma mesma mesa e superar as divergências e construir um plano de união nacional. Caso contrário, podemos nos preparar para dias ainda mais difíceis. Precisamos agir rápido. Cada dia que passa é um dia perdido. Portanto, um plano de união nacional... sem um plano de união nacional, não sairemos da crise que se agrava a cada dia, pois o retrato do Brasil de hoje é particularmente delicado, sobretudo pela falta de um projeto nacional, de união nacional. Quando a coisa está difícil, senador Gleisi, nós temos que nos unir para resolver. Nós não podemos viver o que nós estamos vivendo aqui no Congresso Nacional, especialmente no Senado Federal. Um puxa para o lado, outro puxa para o outro, e ninguém apresenta um plano real para que efetivamente a gente possa discutir os destinos e o futuro do Brasil. O meu partido, o PMDB, ele apresentou um plano nacional. Eu sei que ele recebeu algumas críticas e não é perfeito, mas ele pode ser o ponto de partida para a construção de um projeto melhor, mais amplo, de união nacional, que é o que eu acho que nós estamos efetivamente precisando. Precisamos construir uma aliança, e uma aliança, na verdade, é o símbolo da união. A gente carrega no dedo, e essa aliança é uma aliança que pode demonstrar a nossa força, a força do Senado Federal, a força dos nossos senadores e das nossas senadoras, que deveremos e temos que caminhar juntos, no mesmo sentido, na mesma direção, com o mesmo objetivo. Só assim seremos capazes de superar as barreiras, os obstáculos e seguirmos em frente, construindo as saídas necessárias que privilegiem, sobretudo, o crescimento econômico, fazendo com que o país volte a crescer, gerando empregos e prosperando. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.